A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graça e paz a todos. Quem vos fala é o pastor Elias Rodrigues. Estou passando aqui para estar indicando a vocês alguns livros de uma disciplina específica, uma disciplina que eu amo muito, que é a doutrina de Cristo, a cristologia. Sabemos que nós temos uma gama de material que fala sobre essa doutrina, a doutrina de Jesus Cristo, mas eu tive selecionando alguns materiais de suma importância, que não poderá faltar a dispor dos irmãos, porque são materiais de autores confiáveis. Nós temos bastantes autores, mas são poucos que são relevantes. E esses que eu vou indicar a vocês, esses materiais, esses livros, eles são de muita relevância para a nossa consulta e pesquisa, tá bom? Principalmente dessa matéria, porque são livros específicos da cristologia, tá bom? A cristologia, ela faz parte da teologia sistemática, tá bom? O primeiro material que eu quero indicar para vocês é esse livro aqui, Cristologia, de Ezequias Soares, da editora Agnus. Bom, é um livro bem fininho, mas ele é merecedor de muita atenção e merecedor da nossa leitura, nossa pesquisa, né? Ezequias Soares, ele é um pastor assembleano, ele é ortodoxo, ele é um teólogo bem, dizer assim, conservador. Bom, aqui ele vem a tratar Jesus, o Verbo de Deus, capítulo 2, capítulo 1, Jesus é o Verbo de Deus, capítulo 2, Jesus, o Filho de Deus, olha os temas, irmãos. Capítulo 3, Jesus, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, olha aí, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quarto capítulo, a infância de Jesus. Quinto capítulo, o batismo de Jesus. E sexto capítulo, Jesus, o profeta esperado. Capítulo 7, Jesus, o sacerdote eterno. Capítulo 8, Jesus, o filho de Davi. Capítulo 9, os ensinos de Jesus. Capítulo 10, os milagres de Jesus. E capítulo 11, a morte vicária de Jesus. Capítulo 12, a ressurreição de Jesus. E capítulo 13, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha só, meus irmãos, é muito profundo que Ezequias Soares trata aqui nesse livro, nesse seu livro, a Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Ele trata de forma geral aqui, então, sobre a pessoa de Jesus, o conceito do Verbo de Deus, o Logos, o Filho de Deus, Jesus, a natureza humana, a natureza divina, verdadeiro homem, que ele foi um verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e trata também do batismo de Jesus, e Jesus, o profeta esperado, e assim por diante. Vale a pena, tá? Você adquirir esse livro. Eu indico para você que está começando a estudar cristologia, ou você que é um iniciante, ou você que já é um teólogo, você que já é formado, você que já tem alguns anos de experiência, vale a pena ter na sua casa, tá? O segundo, meus irmãos, quero indicar para vocês, de forma rápida, esse livro aqui, Jesus, o Filho, ou seja, a ressurreição do Filho de Deus, do autor N.T. Wright. É um livro que trata especificamente sobre a ressurreição de Cristo. Sabemos que a ressurreição, irmãos, Jesus Cristo, ele é uma viga mestra. Paulo diz se Jesus não tivesse sido ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Então,
Vale a pena, hein? Olha só a brochura. Trata apenas de um tema focado na ressurreição de Cristo. Tanto a parte histórica como a parte teológica. Esse livro ele vai dispensar comentários. 1104 páginas. Muito bom. Outro que eu quero indicar para vocês, esse daqui também, Jesus de Nazaré. É uma editora teológica. Acredito que essa editora não existe mais. Ele deve ter sido redigido em outra editora. Mas é um livro excelente. Trata sobre o ministério terreno de Jesus, tá? E o Jesus histórico. Aqui vai fazer uma análise de Jesus, o Jesus histórico. Realmente a ciência comprova que Jesus ele veio na terra como homem e realmente ele peregrinou durante 33 anos. E muito mais, irmãos, ele é muito profundo, tá? É um livro que faz parte da disciplina da Cristologia também, muito bom. Nós temos aqui, meus irmãos, aqui também, mais um livro que eu recomendo a vocês, Cristo Jesus, Homem. Esse livro eu já tenho há muitos anos já que eu tenho ele. E quando eu vi esse livro, foi recomendado por um amigo, né? Eu comecei a ler ele, achei extraordinário, porque ele vem especificar aqui apenas a natureza humana de Cristo. Ele vem a tratar somente sobre a natureza humana. Foi necessário um homem, morrer no lugar de outro homem. Então, ele fala que se fosse para Jesus, Deus Pai enviar alguém para morrer no lugar de um anjo, Deus Pai enviaria um anjo. Mas, no caso, Deus Pai sabia que eram homens. Então, Deus Pai enviou um homem como nós, os meus sentimentos que os nossos, passou as aflições, as nossas aflições que nós passamos nesse momento, e também foi tentado, segundo nós somos tentados também. Então, na verdade, ele é uma figura de um sacerdote que se compadece de nós segundo nossas fraquezas. Então, ele trata de forma específica aqui, irmãos, da natureza humana. Jesus, ele foi homem, passou os mesmos processos que você tem passado, processos na patologia, falando física, tanto processos emocionais, os processos espirituais também. Muito bom, digo para você. E aqui nós vamos caminhando. Nós temos aqui de Heber Carlos de Campos essa obra fenomenal, As Duas Naturezas do Redentor. Irmãos, aqui você vai aprender com esse material, com esse escritor Heber Carlos de Campos. Lendo esse livro, eu senti a presença de Deus lendo esse material, porque não é um pastor, um teólogo frio, é um homem muito espiritual esse homem aqui. Lendo seu material, eu consegui realmente sentir a presença de Deus, irmãos. Sentir realmente a presença de Deus. E ele trata muito profundo aqui sobre as duas naturezas, a humana e a divina, tá bom? Recomendo a vocês também. E também um livro que faz parte desse daqui, que é As Duas Naturezas do Redentor, que dá continuidade, dizer assim, um segundo livro que ele vai completar. Esse primeiro é esse daqui, A União das Duas Naturezas do Redentor. Esse daqui trata da união da natureza humana como
a natureza divina. Como que aconteceu esse fenômeno, né, da união das duas naturezas, a natureza humana com a natureza divina? Então é um material indispensável também. Ele é muito espiritual, tá? Pouco se fala sobre sobre a natureza das duas, a união das duas naturezas, pouco se fala, tá? Mas é um livro que vale a pena, viu? Mas essa doutrina da união das duas naturezas é uma doutrina bíblica, tá? Nós temos respaldo, textos bíblicos, ele vem a citar vários textos, e vale a pena, irmãos, vale a pena, chamada a união hipotástica, tá? É o termo técnico, né, que ele usa aqui também, a união hipotástica. Vale a pena, material excelente, grande autor, grande escritor. E nós temos aqui, irmãos, deixei por último essa obra que não tem igual ela, única, uma obra única. Vocês já devem conhecer Oscar Cullmann. Oscar Cullmann é um teólogo do século XX. Ele escreve a Cristologia do Novo Testamento. Quem gosta e ama a obra de Cristo, irmãos, você não pode deixar faltar, tá bom? Na sua biblioteca. Você que é um estudioso da aula Escola Bíblica Dominical, ou você é um pregador, ou um pastor, irmãos, ele traz aqui a união da razão com a fé. Ele prova que realmente existe possibilidade de unir tanto a ciência como a fé, que a ciência ela prova realmente a fé. Então é um livro indispensável. Só vou ler alguns capítulos aqui para vocês verem que vale a pena. Introdução ao problema cristológico no cristianismo primitivo, o papel da cristologia nos pensamento teológico nos primeiros cristãos, em que consiste o problema cristológico do Novo Testamento. A primeira parte, os títulos cristológicos referentes à obra terrena de Cristo. Primeiro, Jesus o profeta do fim dos tempos no judaísmo, o profeta do fim dos tempos segundo o Novo Testamento. Quem era esse profeta do fim dos tempos segundo o Novo Testamento? João Batista, né? Ele fala sobre o futuro. E também Jesus, o verdadeiro profeta na concepção judaica cristã tardia. Jesus o profeta como solução do problema cristológico do Novo Testamento. Segundo capítulo, Jesus o profeta, Jesus o servo sofredor de Deus, o Ebed Yavé no judaísmo. Jesus e o Ebed Yavé, Jesus e Ebed Yavé no cristianismo primitivo, a doutrina de Ebed Yavé na solução do problema cristológico. Terceiro, Jesus, o sumo sacerdote, figura ideal do judaísmo. Jesus e a concepção do sumo sacerdote, olha só, Jesus, o sumo sacerdote, segundo o cristianismo primitivo. Segunda parte, títulos cristológicos referente à obra futura de Jesus. Jesus, o Messias no judaísmo, Jesus e o Messias, a comunidade primitiva e o Messias. Capítulo 2, Jesus, o Filho do Homem no judaísmo. Aqui vem falando em relação ao Filho do Homem. Jesus e a ideia do Filho do Homem. A cristologia do homem foi apresentada de uma maneira particular no seio do cristianismo primitivo. A noção de Filho do Homem, segundo o apóstolo Paulo, o Filho do Homem nos outros escritos do Novo Testamento, Filho do Homem no judeu cristianismo e em Irineu, olha só,
muito profundo isso daqui, porque é uma época que a cristologia ela foi muito atacada nessa época, então ela foi defendida, né, foi atacada pelos arianismo, pelos nestorianismo e outras seitas que atacaram a cristologia, né, a pessoa de Cristo, tanto a natureza como a natureza humana e a natureza divina, e foi defendido por Atanásio e outros pais, chamado pais, na verdade, os pais apostólicos, né? Então nós vemos aqui os títulos cristológicos referentes à obra presente de Jesus, e nós temos Jesus, o Senhor, o título Quírios nas religiões helenísticas orientais, e nos cultos ao imperador Quírios, no judaísmo, Quírios Jesus, e o cristianismo primitivo, Quírios Christos, e a divindade de Cristo. Muito bom, irmãos, muito bom, tá? O conceito logos, logo no helenismo, logo no judaísmo, então vale a pena, material muito bom, Oscar Cullmann, tá? Eu quero deixar para vocês esses materiais que eu selecionei aqui, e um material que ele trata da cristologia também, teologia do Novo Testamento, Joaquim Jeremias. Ele não trata especificamente sobre a cristologia, mas ele trata vários pontos aqui sobre a cristologia também, tá? Ele trata aqui as parábolas de Jesus, o reino de Deus, tá? O termo Abba, o termo Amém, a vocação de Jesus, o batismo de Jesus, significado da experiência batismal de Jesus, transmissão da revelação. Ele trata aqui trata sobre a ressurreição de Cristo também, crucificação. Então ele vem tratando aqui a consciência que Jesus tinha de sua soberania, tá? Portador da salvação, proclamação pública e instrução aos seus discípulos, o Filho do Homem, o material filológico, o material da história da tradição, pré-formação do título, o histórico religioso, o sentido do título Filho do Homem nos lábios de Jesus, a paixão, tá? A última ceia, o dito sobre o resgate, o dito sobre a espada, o dito sobre Elias, foi entregue, o dito sobre o pastor, intercessão pelos culpados, a Páscoa, e assim por diante. Muito bom, viu, irmão? Teologia do Novo Testamento, Joaquim Jeremias. Deus abençoe você. Isso aqui é algumas indicações bibliográficas para quem gosta da disciplina da cristologia, tá bom? Aqueles que querem aprofundar um pouco mais na teologia sistemática, né? Como até mesmo Oscar Cullmann, ele vem a dizer aqui na página página 40, no início, página 17, ele vem a falar que geralmente se considera a cristologia como subdivisão da teologia, tomada em seu sentido etimológico. Ou seja, a cristologia é uma subdivisão da teologia. Então, para você entender de forma mais ampla a teologia, você tem que estudar
é a cristologia. A cristologia é uma subdivisão da teologia, segundo Oscar Cullmann. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deus abençoe sua família. E eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, tá? Deixe seu like, deixe seu joinha, bom? Sempre estarei trazendo para vocês algumas indicações, alguns estudos da palavra, para você conseguir crescer em sabedoria, crescer em conhecimento e crescer a sua vida espiritual, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz a todos.